Já imaginou transformar suas fotos em cenas épicas? Épicas. Com apenas algumas palavras. Meu Tipo, em cima de um crocodilo voador. Nossa, Ou até, sei lá, trocando de roupa com o Papai Noel. que loucura. Parece mágica, né? Parece mesmo. E é exatamente essa a proposta do Picolabs 2.0, uma ferramenta de inteligência artificial, Ah, tá. Inteligência artificial. que está revolucionando a edição de imagens e vídeos. Interessante. Você que está acompanhando esse deep dive Acompanhando. e está se perguntando, mas o que esse Pica 2.0 tem de tão especial? É, boa pergunta. A resposta é simples. Ele torna tudo muito fácil e divertido. Ah, entendi. Facilidade e diversão. Exatamente. O grande diferencial do Pica 2.0 é a simplicidade. Você não precisa ser nenhum expert em Photoshop, Ufa, ainda bem. nem ter conhecimentos avançados de cena. Basta ter uma ideia na cabeça e descrevê-la para a ferramenta. Que prático. E aí a mágica acontece. É isso mesmo. O Pica 2.0 usa uma tecnologia chamada Deep Learning para analisar e entender as suas instruções. Deep Learning. Ele foi treinado com uma quantidade enorme de dados visuais, Caramba! o que permite que ele reconheça padrões, estilos e elementos em imagens e vídeos. Incrível. É como se ele tivesse um super cérebro visual. Nossa. Deve ser por isso que os resultados são tão impressionantes, né? Vimos exemplos inacreditáveis, É verdade. como aquelas pinturas famosas que ganharam a vida e viraram uma cena romântica. Tá, sim, é realmente fascinante. O Pica 2.0 consegue analisar as características das imagens, É legal. como as cores, os traços, as expressões dos personagens, e usa essa informação para criar animações. Animações a partir de pinturas. Isso, que mantém a essência da obra original. É como se ele realmente entendesse a arte Que incrível. e conseguisse dar vida a ela. E aquele exemplo do cara voando em cima de um crocodilo. Voando em cima de um crocodilo. Me explica, como o Pica faz para colocar uma pessoa voando em uma imagem? Ah, entendi. É. Nesse caso, ele usa uma técnica chamada inpainting, Um painting. que consiste basicamente em preencher os espaços vazios. O Pica identifica os elementos principais da imagem. Tipo a pessoa e crocodilo. Exatamente. E preenche o fundo com elementos que se encaixam na descrição que você forneceu. Sei lá, o céu, as nuvens. Isso. Os pássaros. Ou seja, a gente só coloca a imagem da pessoa e do crocodilo, descreve a cena que a gente quer e o Pica faz o resto. Exatamente. É como ter um artista digital à sua disposição, pronto para realizar todos os seus desejos criativos. Nossa, que demais. Mas e a troca de roupa do Papai Noel? A troca de roupa do Papai Noel. Como ele faz para colocar uma camiseta de banda no bom velhinho? Para isso, ele usa uma técnica chamada image blending. Image blending. Que mistura elementos de diferentes imagens. Ele pega a imagem do Papai Noel, a imagem da camiseta, e combina as duas de forma que pareça que o Papai Noel está realmente vestindo a camiseta. Caramba. E o resultado, na maioria das vezes, é incrivelmente natural. Incrível. Mas me diz uma coisa, essa tecnologia já está perfeita. Ou ainda tem algumas limitações? Boa pergunta. Vimos, por exemplo, aquele vídeo do homem bebendo de uma garrafa fechada. Ah, sim, é verdade. E ainda existem algumas falhas. A inteligência artificial ainda está em desenvolvimento. Aprendendo a cada dia. É como uma criança que está descobrindo o mundo Sei lá, experimentando, né? e cometendo alguns errinhos no processo. Mas, mesmo com essas pequenas falhas, os resultados são impressionantes, você não acha? Com certeza. E pensando no futuro, quais as implicações dessa tecnologia para a sociedade? A gente vê tanta discussão sobre inteligência artificial. É verdade. A gente precisa ter cuidado e discutir os impactos da inteligência artificial na nossa sociedade. Por exemplo, como garantir que essas imagens geradas não sejam usadas para espalhar notícias falsas. Verdade. Ou para criar deepfakes que podem prejudicar as pessoas. São questões importantes que precisamos debater. Sem dúvida. Mas, voltando para o lado positivo, Positivo. o que mais te chamou a atenção nos exemplos que vimos do Pica 2.0? Acho que o que mais me impressionou foi a criatividade das pessoas. A gente viu de tudo. Desde montagens divertidas até cenas que pareciam ter saído de um filme de Hollywood. É verdade. E você acha que essa ferramenta pode ser útil para outras áreas além do entretenimento? Com certeza. Imagina o potencial do Pica para a publicidade, a educação, a arquitetura. Nossa, realmente as possibilidades são infinitas. E você já usou o Picalabs 2.0? Ainda não, mas confesso que fiquei curiosa para experimentar. Eu também. E para quem está nos ouvindo, fica a dica. Explorem o Picalabs 2.0 e deixem a criatividade fluir. Boa. Mas antes de colocar a mão na massa, vamos entender um pouco melhor como essa tecnologia funciona. Isso aí.
Vamos mergulhar nos detalhes técnicos do Pika 2.0 para entender como ele consegue criar essas imagens e vídeos tão realistas. A gente fica impressionado com os resultados, mas por trás de toda essa mágica visual tem muita tecnologia de ponta. O Pika 2.0 usa uma técnica chamada Deep Learning para criar essas imagens e vídeos incríveis. Deep Learning. Parece complicado. Me explica melhor como funciona. Imagina que você quer ensinar um cachorro a sentar. Ensinar um cachorro. Você repete o comando senta, mostra um movimento e recompensa o cachorro quando ele acerta. Com o tempo, o cachorro aprende a associar o comando à ação. O Deep Learning funciona de forma parecida. Ah, entendi. Então o Pika é como um cachorro aprendendo truques novos. Em certo sentido, sim. Mas em vez de truques, o Pika aprende padrões visuais. Ele é alimentado com milhões de imagens e vídeos, o que permite que ele reconheça padrões, estilos e elementos. É como se ele tivesse estudado arte e cinema por anos a fio. Nossa, Nas. E como ele usa essa informação toda para criar algo novo? É aí que entram os algoritmos. Algoritmos. Quando você dá um comando para o Pika, ele busca em seu banco de dados Banco de dados? os elementos que melhor se encaixam na sua descrição e os combina de forma inteligente. É como um quebra-cabeça que se monta sozinho, guiado pela sua imaginação. Que legal! Entendi. E falando em resultados, vem uns exemplos bem legais. Como aquele de transformar pinturas famosas em cenas românticas. Ah, é? Como o Pika faz isso? Ele analisa as características das pinturas, como cores, traços e expressões. Com base nessa análise, ele cria uma animação que mantenha a essência da obra original. É como se ele, sei lá, desse vida à arte, traduzindo a emoção da pintura em movimento. Nossa, que incrível, realmente impressionante. E aquele exemplo do cara voando em cima de um crocodilo, como ele coloca uma pessoa voando numa imagem? Lembra da técnica de inpainting que a gente comentou? Uhum. É como se o Pika fosse, sei lá, um pintor completando uma tela inacabada. Ele preenche o fundo da imagem com elementos que combinam com a sua descrição. Então a gente só precisa fornecer a imagem da pessoa e do crocodilo. E descrever a cena que a gente quer. Tipo, a pessoa está voando alegremente em cima do crocodilo. E o Pika faz o resto. Exatamente. Você descreve a ação e o Pika se encarrega de dar vida à cena. Incrível. E a troca de roupa do Papai Noel, como funciona? Vimos que ele colocou o Papai Noel com uma camiseta de banda. Ele usa uma técnica chamada image blending, Image blending. que mistura elementos de diferentes imagens. É como se ele fizesse uma colagem digital, mas de uma forma muito mais sofisticada e realista. Ele combina as imagens, de forma que parece que o Papai Noel está realmente vestindo a camiseta. Nossa, esses resultados são incríveis. Mas você mencionou que ainda existem algumas falhas, né? Como aquele vídeo do homem bebendo da garrafa fechada. Sim, a inteligência artificial ainda está em desenvolvimento, aprendendo com cada erro. Essas falhas são como os tropeços de uma criança aprendendo a andar. Com o tempo, a tecnologia vai se aperfeiçoando e os resultados serão cada vez mais precisos e realistas. É fascinante pensar no potencial dessa tecnologia para o futuro. Mas e quanto aos desafios éticos? A gente vê muita discussão sobre o impacto da inteligência artificial na sociedade. Com certeza, essa é uma discussão crucial. A gente precisa ter cuidado e discutir os impactos da inteligência artificial na nossa sociedade. Que tipo de impactos? Exatamente. Questões como, por exemplo, a autoria das obras criadas por IAD, a disseminação de notícias falsas e a criação de deepfakes são pontos que precisam ser debatidos com seriedade. São preocupações válidas, afinal, com grandes poderes vêm grandes responsabilidades, né? Mas, voltando para o lado positivo, o que mais te chamou a atenção nos exemplos que vimos do Pika 2.0? Acho que o que mais me impressionou foi a criatividade das pessoas. Vimos de tudo, desde montagens divertidas até cenas que pareciam ter saído de um filme de Hollywood. O Pika 2.0 abre um leque infinito de possibilidades para expressão artística. E você acha que essa ferramenta pode ser útil para outras áreas além do entretenimento? Com certeza. O potencial do Pika para publicidade, educação, arquitetura, design e muitas outras áreas é enorme. Realmente as possibilidades são infinitas. E para você que está acompanhando o nosso Deep Dive, fica a dica. Explorem o Pika Labs 2.0 e deixem a criatividade fluir. Mas antes de colocar a mão na massa, vamos aprofundar um pouco mais a discussão sobre os desafios éticos da inteligência artificial. É verdade. A gente viu o potencial criativo do Pika 2.0. Mas, como você mencionou, existem preocupações reais sobre o impacto da inteligência artificial na sociedade. Sim. Vamos falar um pouco sobre esses desafios éticos. Claro. Acho que um dos pontos mais importantes é a questão da autoria. Da autoria. Se uma inteligência artificial cria uma obra de arte, quem é o verdadeiro autor? Boa pergunta. O usuário que deu o comando. Os desenvolvedores da ferramenta. Ou a própria IA. Quem detém os direitos, né? Exatamente. E essa questão tem implicações legais e econômicas. Quem detém os direitos autorais sobre uma obra criada por IA? Quem pode lucrar com ela?
Ainda não temos respostas definitivas para essas perguntas. O debate jurídico sobre direitos autorais em relação à inteligência artificial ainda está em andamento. E como garantir que o Pika 2.0 não seja usado para fins maliciosos? A gente pensa em deepfakes, notícias falsas. É assustador pensar no potencial de manipulação. Sem dúvida. A facilidade de criar imagens e vídeos falsos realistas levanta sérias preocupações. Imagine o impacto de deepfakes em eleições, por exemplo. O uso dessa tecnologia para difamar ou prejudicar a reputação de alguém. Pensando nisso, como a gente garante que as pessoas consigam diferenciar o que é real do que é gerado por IA? Essa é a questão central. A gente precisa desenvolver mecanismos de controle e regulamentação para evitar o uso indevido dessa tecnologia. Transparência, rastreabilidade e responsabilização são essenciais. É importante ter meios de identificar a origem de uma imagem ou vídeo, saber quem o criou e com qual finalidade. Isso, acho que a educação digital tem um papel importante nesse processo. Com certeza. A gente precisa educar a população para que as pessoas desenvolvam um senso crítico em relação ao conteúdo que consomem online. É preciso saber questionar a veracidade das imagens e vídeos que vemos na internet, buscar diferentes fontes de informação e estar atento à possibilidade de manipulação. A gente precisa ter cuidado com o que vê online. E falando em futuro, como você enxerga o impacto da IA no mercado de trabalho? Muita gente teme que a inteligência artificial acabe substituindo profissionais de áreas criativas. É uma preocupação válida. A inteligência artificial vai transformar o mercado de trabalho como o conhecemos. Algumas profissões podem ser automatizadas, mas novas oportunidades vão surgir, é importante. Que a gente se prepare para essa nova realidade. Buscando Novas habilidades. e se adaptando. As demandas do mercado. Ou seja, o futuro do trabalho com IA depende muito da nossa capacidade de adaptação e aprendizado. Exatamente. A inteligência artificial deve ser vista como uma ferramenta que pode complementar e potencializar o trabalho humano, não como uma ameaça. A chave é a colaboração entre homem e máquina. O futuro da IA depende muito da nossa capacidade de usá-la de forma ética e responsável. No fim das contas, a tecnologia em si não é boa ou má. O que importa é como a gente a utiliza. Concordo plenamente. A inteligência artificial tem um potencial incrível para transformar o mundo para melhor, mas é preciso usá-la com sabedoria e responsabilidade. É isso aí. E para você que está acompanhando o nosso Deep Dive, fica o convite para continuar essa reflexão. O que você acha do futuro da inteligência artificial? Quais são suas maiores esperanças e preocupações? Compartilhe suas ideias com a gente. E continue acompanhando o The Deep Dive para mais análises e discussões sobre os temas que movem o mundo. Até a próxima!